Olá! Estamos começando mais um Direito em Pauta comigo, Renata Berger, e com Isabela Lessa, vice-diretora-geral da Escola Superior de Advocacia. Bela. Renatinha, nesse Direito em Pauta, vamos discutir maternidade e mercado de trabalho. Tema importantíssimo. E, para tanto, trouxemos Isabela Lins e Daniela Mello. É um tema que vale destacar aí, Bela, que a gente conversa muito sobre esses assuntos e outros afins, e não ficamos limitados apenas no mês de março. Né? E por que a gente insiste tanto nisso? Porque ainda tem muito a avançar. E a pandemia agravou tudo, viu? Pois é. Isabela Lins estava conversando com a gente aqui, offline, contando que nos últimos anos até a gente tinha assim, os números mais favoráveis para o mercado de trabalho feminino, mas que, em razão da pandemia, esses números deixaram aí de seguir no avanço. Então, Isabela, por favor, comece aí contando para a gente, online dessa vez, né? O que é que os estudos apontam sobre isso. Obrigada pelo convite, Bela, Renata, Dani, um prazer estar aqui com vocês. É exato, nos últimos 5 anos o IBGE mostrou que vinha aumentando esse número das mulheres no mercado de trabalho, mas que no ano 2020, né, houve uma queda drástica por conta da pandemia, porque nós estamos ainda inseridos numa cultura em que se espera muito das mulheres para o cuidado com a casa, com os filhos, com a família. E isso, né, Dani, a gente estava falando sobre pertencimento, e isso gera um resultado negativo muito forte para as mulheres. A sobrecarga da economia do cuidado. Dani, o que ela diz disso? Isso é muita pressão. Há muita pressão. Esse resultado, que ainda é mínimo, é força de uma pressão pública, uma pressão externa. Para você ver, a evolução ainda é muito pequena, incipiente. Se a gente for considerar que a estatística do IBGE sinalizava uma renda líquida feminina de 76%, então um incremento em tantos anos de 4 pontos percentuais é nada, né? E isso é reflexo exatamente dessa questão. Eu digo sempre que é a questão do pertencimento, desse lugar que a mulher historicamente foi colocada e que é tão necessário que a gente comece a ressignificar em momentos como esse, que a gente está falando, a gente está trocando, a gente está fazendo política. Então, que a gente possa estar disseminando e desconstruindo isso que foi introjetado e que a gente, na repetição de padrão, a gente fala da coisa sistêmica, na repetição do padrão, a gente aprendeu que é assim, porque a nossa avó, a nossa mãe nos trouxe essa realidade e o cérebro, ele vai repetir essa mesma retórica, mesmo que ela não seja boa para nós todas. Então, acordar, falar, para poder motivar um despertar social é que vai trazer uma catarse que vai promover uma efetiva transformação. E como isso é necessário? A sobrecarga materna, ela é evidente. Eu lembro que uma amiga minha solteira brincava, vocês adoram dizer que não tem tempo porque são mães. Não, é porque a sobrecarga mental depois que você é mãe, ela é surreal. E se você é uma mãe no mercado de trabalho, isso significa que a logística que você tem que montar, ela é enorme. Você precisa de rede de apoio, você precisa de infraestrutura, você precisa de suporte do pai ou de familiares que te ajudem nessa criação. E na pandemia, isso tudo colapsou. As redes de apoio minguaram, cada um isolado. E aí eu acho que esses dados refletem exatamente isso. E, para além disso, quantas mulheres adoecidas nesse período de isolamento social, exatamente por conta dessa construção tão perversa de que cabe à mulher o cuidado de todas as coisas. Então, a mulher tem que ser, além de linda, além de profissional, cuidar da academia, dar conta dos filhos, dar conta das atividades todas da casa. E sem ajuda, como isso é difícil, né? Então, além da produção está incipiente a produção científica feminina nesse período tão difícil, a gente ainda vê de quebra o adoecimento mental das mulheres que não estão dando conta das suas atividades cotidianas porque foram colocadas nesse lugar. Então, a gente precisa acordar para a mulherada, promover falar para poder promover esse despertar. Isso, Dani. E, assim, esse aumento masculino de produção científica, não é? E o aumento do adoecimento das mulheres e o aumento da promoção dos homens em seus postos de trabalho falam muito para a gente. Esses são dados que precisam ser vistos de lupa para que a gente consiga mudar alguma coisa na realidade. E eu vou assim, aproveitar já esse gancho dessa mudança, né?
Porque tem tanta gente que adora falar em mudança, 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 mudança. Como mudar? As coisas não acontecem do dia para a noite, nem muito menos se você, todo dia, diariamente, de forma habitual, vou estar aqui sendo redundante, ter esse olhar, essa preocupação. Dani, mais uma vez, dividir assim, o espaço. É que vocês não sabem, eu conheço ela de outros carnavais. E aí a OAB vem trazendo atrás, né? Em várias oportunidades. E eu sempre sou muito feliz de aprender com ela. Aproveitando essa palavrinha que Isabela estava falando aqui agora, mudança, né? Eu acho que muita gente fala de mudança. A gente sempre traz esse assunto para várias rodas de diálogo, como esse momento que nós estamos aqui hoje. Mas é importante também a gente lembrar de como mudar isso, efetivamente. Não adianta só falar, não adianta só comentar com todo mundo que esses números existem, que os números são negativos, porque todo mundo já sabe. Como mudar isso, Dani? A fala, porque a fala ela vai levar a esse despertar que vai promover uma mudança de postura, uma atitude resiliente diante da realidade. E a partir desse despertar, a palavra de ordem, na verdade, é educação e políticas públicas. É botar o bloco literalmente na rua. A gente não pode esperar que as coisas surjam, que as coisas venham, porque senão as coisas vão demorar muito a acontecer. E nós precisamos da mudança aqui e agora. É por isso que a gente está aqui nessa atitude de esperança, falando sobre essa pauta tão necessária para mudar a cara dessa história triste que vem adoecendo as mulheres nesse período de pandemia. Então, educação de gênero é fundamental. Educar os seus filhos com a consciência da isonomia. É ensinar a mulher, eu digo sempre às minhas sobrinhas, é desprincesar. É ensinar as meninas desde cedo, não fique esperando o príncipe encantado passar no cavalo branco, não, se prepare. Se prepare. Seja a dona do cavalo. Seja, espere. E quando o cavalo passar... Não vou lá esperar ninguém. Quando o cavalo passar, você vai pegar na crina e vai subir. Você tem que saber o que você quer, você tem que se preparar para o seu destino. Aquele livro é Maquiavel, O Príncipe, de Maquiavel. Ele fala que a fortuna, ela vem para quem se prepara para a fortuna, estrategicamente, e as oportunidades elas vão surgir. Mas não é a sorte. A coragem precede a sorte. Se você não se prepara para que essa fortuna venha para a sua vida, ela não acontece. E as meninas, elas foram educadas por uma construção muito perversa a ser coadjuvante da história toda. Dani, para além de nos educarmos e educarmos nossas meninas para um amanhã diferente, nós temos todos que desconstruir esse padrão. Nós temos que educar os nossos meninos em outro modelo. Porque não adianta eu dizer à menina que ela não é uma princesa se eu educo o menino para ser um pegador, um garanhão. O rei. Eu tenho que desencastelar todo mundo. Perfeito. Ela não é princesa, mas ele também não é rei. Mas se quiser ser princesa ou se quiser ser rei, que vá, mas que todos nós temos um sentido de consciência ampla de que podemos ser aquilo ali. E a mudança de padrão começa com olhar. Olhar para o que está posto e para onde se quer chegar. E levar esse desconforto para reconstruir a realidade. E ensinar desde cedo também para os meninos que lugar do homem é na pia. O lugar do homem é forrando cama, é conduzindo toda a operação doméstica em parceria, porque é o grande sócio, né? Ele vai ser um dia o grande sócio de um projeto familiar. Funciona na minha casa, viu? Eu só tenho uma filha, mas tenho 3 filhos. Todos estão inseridos totalmente na pia, nas camas e nas roupas e na vassoura, né? Porque eles serão sócios disso. Exatamente. É desconstruir esse papel. Exatamente. Porque esse papel não está mais condizente com o que nós desejamos para a nossa realidade aqui e agora, quem dirá para o futuro, né? É verdade. Dani, eu vou até tocar num ponto que muita gente, assim, ainda não gosta do assunto, mas acho que merece ser tratado, que é a cota. A gente sabe lá no passado, há muito tempo, inclusive eu, quando eu era adolescente, eu achava a cota um negócio absurdo. Vou mentir. Com o passar do tempo, não muito tempo depois, se eu estou falando de adolescente, eu tinha 15 anos, viu, gente? E quando eu tinha 15 anos de idade, eu pensava que era absurdo. Depois que eu fui amadurecendo, pouco tempo depois eu percebi que era algo necessário. Que realmente a história, ela prejudicou muitos
Sim. A história prejudicou muito. Isso aí eu gosto sempre de trabalhar com os números, ninguém briga, e com história está lá posta, já está construída, meu amigo. Sim. Não tem como negar ela não, porque ela já existiu, está ali. Então, as cotas realmente uma das ferramentas que se pode mudar uma cultura, que é aquele vai a pulso. Ou vai, agora vai ter que ser, meu amigo, que é pelo sim, pelo não vai. É um processo e ajuda nesse processo de mudança da sociedade. Você acredita que as cotas é um só, se você tem outros sistemas também que podem contribuir com Já isso? estou aqui me coçando para falar, porque eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que tem que ir a fórceps mesmo. É. Eu sou uma feminista, agora eu sou uma feminista com doçura, mas eu sou muito dura na defesa de que algumas coisas têm que criar regra. O brasileiro, de modo geral, na verdade, o brasileiro só cumpre mesmo se tem uma sanção, se tem uma lei prevendo. Os países que mais regulam no mundo. Pois é. Qual o país que tem tanta lei quanto o Brasil? E tem finalidade, né? Tem a ver com o perfil nosso. É o nosso então, perfil. só observa e só cumpre quando tem regra. Então, eu acredito que tem que ter política pública para a inclusão das mulheres, não somente em todos os espaços de poder, nas empresas privadas, inclusive. Compliance para a inclusão. É isso. Compliance para a inclusão. E a gente conversava, né, era Dani, Renata, Isabela, no offline, em relação a esses números que não mentem, né? Apenas 25% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, e se nós olharmos os cargos de alto nível, de CFO, de CEO, enfim, apenas 7%. Né? E são dados de uma das Big Four, né? Não, se você vier para o nosso universo jurídico, você já vê que a direção de grandes escritórios, ela tem uma hegemonia masculina. Ela tem cara, ela tem cor, ela tem gênero. O que me admira não é só isso. Isso está presente numa classe como a nossa, Sim. que é a advocacia, né? De pessoas, teoricamente, bastante esclarecidas social e tecnicamente, e que também não conseguem sentir essa sensibilidade de que há uma real necessidade da mulher presente nos espaços de decisão, para que a gente consiga, e outra, sempre diz que um grande líder é aquele que sabe conviver com as diferenças. Sim, e isso. Exatamente. Não tem como, tem lei até, minha gente, porque se tem projeto de lei, é constitucional, a CLT na reforma trabalhista trouxe mecanismos de combate à discriminação, mas tá lá só. Falta efetividade, né? Falta efetividade. Tá na fala, tá até para aceitar a fala. Tá. Ok, massa, legal. Tem que fiscalizar, tem tem que fazer cumprir, tem que ficar em cima, porque é necessário. Agora, isso é muito questão cultural, aí volta a questão da educação, fundamental, porque esse despertar do quão perverso é essa reprodução, em todos os sentidos para a mulher, é que vai fazer com que nós nos coloquemos contra essa situação. Para a mulher e para o homem, porque esse local também de macho alfa predador, ele é muito doloroso. Sim, com certeza. Alguém que não pode ser vulnerável, alguém que não pode demonstrar fraqueza, alguém que não pode ser frágil, é muito complexo. Mas ainda dentro das grandes corporações é um lugar de muito privilégio. Sim. Porque são os salários mais altos, são as pessoas que conduzem as grandes corporações. E a gente precisa se apropriar. Aí a questão de você honrar e resgatar esse contexto, se sentir pertencente, para poder se apropriar do direito de fazer parte e de reivindicar. Temos um longo caminho ainda. E nas grandes corporações, o que mais... Eu tenho um cargo de chefia há muito tempo. E como coisas que os homens fazem é tido como autoridade. E nós, se fizermos, é porque ela é histérica, é porque ela é nervosa. Será que ela está na TPM? Agora, interessante, né? Um dado interessante é que as mulheres, os países liderados, chefiados por mulheres, superaram de forma mais rápida. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não é a Isabela que está dizendo, é a Renata que está dizendo, enfim, não somos nós que estamos falando, é a estatística mundial. Superaram mais rapidamente a crise sanitária. É porque as próprias empresas que fazem essas pesquisas, né, em relação a números, também fizeram pesquisa e concluíram que as mulheres têm habilidades distintas em relação aos homens, que as colocam numa situação de maior controle emocional, de condição de realizar multitarefas. Sentido de cuidar. De cuidar, né? Um olhar sistêmico.
Então, precisa apenas que essa descoberta, né, vire em números, né? Essa descoberta precisa virar uma consequência na sociedade de espaços mesmo, de colocação equilibrada, né? Mas que bacana você tocar nesse assunto, porque a neurociência ela já traz vários estudos que falam dessas habilidades diferentes e complementares do masculino e do feminino. E como é importante a gente ter a diversidade dentro das gestões, nas grandes corporações e em todos os espaços de poder, porque uma visão, a gente não pode esperar que se crie políticas públicas e que se pense em uma determinada minoria se você não está legitimado por uma condição efetiva. Então, ser liderado por representantes que compõem essa diversidade é a forma mais efetiva de trazer um bem para todos. Dani, e nos lugares que tem multidisciplinariedade, os resultados, né, efetivos e concretos de sucesso são muito maiores. A gente pode até falar de interdisciplinariedade de gênero. Completamente. E a questão etária também, porque hoje em dia a gente tem pessoas ativas com muito mais idade. Eu estava conversando com amigos esse final de semana. Antigamente, ele disse, eu vi um dia desse uma reportagem antiga, dizendo, não, uma velhinha, porque houve um acidente, uma velhinha com 48 anos. Veja mesmo, hoje a expectativa de vida qual é? Uma velhinha com 48 anos, a gente não imagina, uma mulher produtiva, jovem, bonita, no auge da carreira, enfim. Então, outros tempos, né? E tudo está mudando muito rápido, né? Inclusive, a velocidade com que as coisas acontecem é uma característica da quarta revolução industrial, qual estamos vivendo. E acredito que esses espaços, eles não param por aqui, diálogo, né, Bela? Aqui na escola, pelo menos, a gente tem sempre essa preocupação e de internalizar e externalizar isso também, não é um discurso só nosso. O ponto de partida é esse, né? A gente conseguir problematizar. Nominar é importante. Se eu não consigo nominar que vivemos numa sociedade machista, se eu não consigo me nominar enquanto alguém que é feminista, que acredita na igualdade, porque feminismo é acreditar na igualdade, na isonomia, eu não consigo combater o problema. Verdade. Então, a educação transforma. Só a educação transforma. Só a educação, é verdade. E essa história de feminismo, é o que o povo fala, feminismo, o povo já fica meio com medo, já não gosta. Não tem nada a ver feminismo com radicalismo, com extremismo, com nada disso. Feminismo é um movimento social e não posso falar, só limitar ele a um movimento social apenas porque é econômico, porque não envolve vários outros aspectos e que trata, sim, da igualdade de gênero e que precisa, sim, ser conversada e que, além da conversa, se transforme na ação e faça parte também das nossas preocupações. Né? Sim. Perfeito. Meninas, muito obrigada por essa troca, esse momento de partilha. Foi show, hein, Renatinha? Foi massa. E também não tinha como ser diferente, né? Só com gente aqui altamente qualificada para falar sobre o assunto e também com uma consciência social muito grande. Muito obrigada pelo convite. Foi maravilhoso estar com vocês. Maravilhoso, agradeço também, imensamente. Vamos por mais momentos como esse, né? Por mais momentos como esse, exatamente. Tenho certeza que essa é uma das nossas preocupações, é uma das nossas pautas e sempre será. É isso, a gente fica por aqui e encontro vocês na próxima edição do Direito em Pauta. Até mais!